Boa tarde a todos, boa tarde aos participantes da mesa redonda, aos participantes que estão assistindo a essa mesa redonda, tanto agora ao vivo quanto a gravação, depois no YouTube. Meu nome é André Nicola, eu sou médico e professor de imunologia médica da Faculdade de Medicina. E eu vou coordenar os trabalhos da gente aqui nessa mesa redonda de hoje. Essa mesa redonda é uma atividade que compõe a programação da 21ª Jornada Científica do HUB. Esse é um evento que começou no dia 21 e vai até o dia 24 de novembro, online, de forma remota. As inscrições para as demais palestras continuam abertas, então quem estiver assistindo e quiser assistir outras palestras, pode se inscrever pelo site do evento, que está disponível aqui no chat do Teams. E aproveita também para assistir a apresentação dos trabalhos aprovados dos alunos, profissionais de saúde e pesquisadores que submeteram. O link de acesso dos vídeos está disponível no site da jornada também. Eu solicito aos participantes, quem está assistindo à palestra, que mantenha as câmeras e os microfones desligados. E solicito aos palestrantes que mantenham as câmeras ligadas e os microfones desligados enquanto não estiverem fazendo sua apresentação e respondendo as perguntas. Essa mesa redonda de hoje, o tema dela é da bancada ao cuidado, a importância da pesquisa translacional nos hospitais de ensino. Ela começa agora às 14h, vai até às 15h30, então a gente tem 1h30, vai ter uma palestra de cada um dos palestrantes, e depois um momento para discussões e perguntas. Vocês podem, quem estiver assistindo, os participantes, podem mandar perguntas no chat por escrito, e a ideia, a gente vai ter primeiro as 3 palestras e depois a gente abre para discussões com base nas perguntas, comentários e participações de quem estiver assistindo. Vocês podem mandar a pergunta no chat, eu posso ler para os palestrantes. E antes de passar a palavra para os palestrantes, eu gostaria de apresentá-los. O professor Emerson Fachin Martins, ele é graduado, bacharel em fisioterapia pela Universidade Federal de São Paulo, de São Carlos, a UFSCar. Ele se titulou mestre e doutor pelo programa de pós-graduação em psicologia na área de concentração de neurociências e comportamento da Universidade de São Paulo. É professor associado no curso de fisioterapia da Faculdade Ceilândia, da UNB. E professor permanente no programa de pós-graduação em Ciências e Tecnologias em Saúde e no programa de pós-graduação em Ciências da Reabilitação, ambos vinculados à FCE, da UNB também. Ele atua como líder no Núcleo de Tecnologia Assistiva, Acessibilidade e Inovação, o antigo grupo de pesquisa em funcionalidade de saúde, desenvolvendo projetos nas linhas de pesquisa de órteses, próteses e otimização da interface corpo-máquina, e adequação postural e auxílio à mobilidade, avaliação de tecnologias em saúde pela percepção do usuário, auxílio à pessoa com deficiência sensorial e treinamento, reabilitação e auxílio para a vida diária. O outro palestrante hoje vai ser o professor Fábio Pitella, que é o coordenador do Laboratório de Patologia Molecular do Câncer da Universidade de Brasília. Ele é doutor em Patologia Molecular pelo Centro de Genoma Humano do Instituto de Ciências Médicas da Universidade de Tóquio. É mestre em Ciências Médicas pela Faculdade de Medicina da Universidade de Tóquio e graduado em Farmácia e Bioquímica, em Análises Clínicas pela Universidade Federal de Juiz de Fora. No Centro de Genoma Humano da Universidade de Tóquio, ele identificou e descreveu os genes relacionados aos genes WB, RPUH, TIPUH e SNID3, a primeira metiltransferase envolvida na carcinogênese humana. Ele é professor da Universidade de Brasília, da Faculdade de Saúde, desde 2008, e orientador de mestrado, doutorado e pós-doutorado. É também pesquisador associado em biópsia líquida no Cancer Precision Medicine Center da Fundação Japonesa de Pesquisa para o Câncer, em Tóquio. E, por fim, o professor Rodrigo Luiz Carregaro, ele é graduado em fisioterapia pela Universidade Federal de Londrina, é mestre em fisioterapia pela Universidade Federal de São Carlos, em 2007, e é doutor em Ciências da Saúde pela Universidade de Brasília, na área de exercício resistido
e treinamento de força. É pós-doutor também pela Vrije Universiteit de Amsterdã. Desculpem os holandeses pela pronúncia. No Departamento de Ciências da Saúde, seção de avaliação de tecnologias em saúde. É especialista em economia e gestão em saúde, com ênfase em avaliação de tecnologias em saúde pela Unicamp, em ativação de processos de mudança na formação superior em saúde pela Fiocruz. Desenvolveu atividades de tutoria e orientação em saúde da família, e foi docente do curso de fisioterapia da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, em 2009 a 2012, e atualmente é professor associado do curso de fisioterapia da Universidade de Brasília, campus do UNB Ceilândia. Docente permanente também dos programas de pós-graduação em Ciências da Reabilitação e em Educação Física da Universidade de Brasília. Então, esses são os 3 palestrantes. A minha proposta é a gente seguir em ordem alfabética. Então, Emerson, pode trazer a sua apresentação, por favor. Boa tarde a todos. Só me sinalizem se vocês estão vendo minha tela. Estamos sim. Vou botar ela na modalidade de tela cheia aqui. Pronto, deu certo. Obrigado, professor. Bom, antes de mais nada, quero agradecer à comissão organizadora dessa 21ª jornada pelo privilégio de estar aqui com colegas que eu já conheço. Fábio Pitella esteve comigo nos primórdios de Ceilândia, onde a gente teve a árdua missão e honrosa missão de formar aquele campus. Rodrigo chegou um pouco depois, trabalha comigo até hoje, no curso de fisioterapia. E André Nicola, a gente teve a oportunidade aí de se cruzar nos corredores virtuais das reuniões do DPG, né? É um prazer estar com vocês aqui nessa mesa para a gente estar trabalhando aí a temática, né, do cuidado, né? E principalmente falar um pouquinho de pesquisa translacional. Quando eu fui convidado a participar dessa discussão, eu achei interessante trazer uma infraestrutura de pesquisa e inovação que é bastante recente na Universidade de Brasília, que são as plataformas tecnológicas, né? E que a gente teve aí, dentro dessa modalidade de se organizar uma infraestrutura, um certo pioneirismo aí em compor, né, hoje as 3 plataformas que existem no Parque Científico Tecnológico. Então, o tema que eu trouxe é a plataforma tecnológica como um mecanismo de pesquisa translacional, né? E ao final da minha apresentação, eu vou mostrar um pouquinho uma iniciativa que a gente teve, né, para concorrer a uma chamada FINEP, que tem muito dessa proposta, né, de você trabalhar a produção de conhecimento científico lá da biologia molecular, translacionando até, eu não diria nem até as ciências mais aplicadas, mas até o empreendedorismo, né, daquilo que é produzido dentro da universidade, né? Então, eu começo a minha apresentação apresentando o que são as plataformas tecnológicas, né? As plataformas tecnológicas, elas passaram a existir na Universidade de Brasília somente esse ano, quando o CEP, né, definiu e classificou a infraestrutura de pesquisa da Universidade de Brasília. Então, hoje, oficialmente, nós temos 9 infraestruturas de desenvolvimento e inovação, de pesquisa e inovação na universidade. Começando da mais conhecida de todas, né, que são os laboratórios de pesquisa. Quando um coordenador, né, em uma determinada temática específica, reúne pesquisadores de distintos laboratórios, a gente consegue ainda formar na universidade um núcleo de pesquisa, que seria a segunda infraestrutura. Principalmente com o advindo dos novos campi, né, nós temos agora também a infraestrutura de laboratórios de pesquisa multiusuários, né? Por exemplo, em Ceilândia, 100% dos laboratórios são multiusuários, né? Nós não temos lá laboratórios de pesquisa sob o comando de um único gestor, né? Foi formalizada, né, o que já existia também, que são os laboratórios de prestação de serviço técnico especializados, né? Eu vou, inclusive, na minha apresentação,
mostrar um dos laboratórios parceiros, que ele é um laboratório de certificação, né, que é aquela pré-certificação que é dada antes de se solicitar a certificação na Anvisa, os laboratórios e outras infraestruturas de apoio à pesquisa, e esses 4 últimos são os que são mais recentes, né, e que passaram a existir com o advindo desse documento, que são os Centros Integrados de Pesquisa, os Centros Integrados de Tecnologia e Inovação, os Living Labs e as plataformas tecnológicas, que é o que eu vou apresentar agora, né? Bom, e para que servem as plataformas tecnológicas, né? No artigo 11 desse mesmo documento tem a definição do que é a plataforma tecnológica. Elas são estruturas consolidadas, né, de pesquisa, desenvolvimento e inovação, multidisciplinares, né? Então isso faz ela ficar, é o que distingue ela, né, de outros laboratórios disciplinares, capazes de apoiar a inovação tecnológica de produtos e processos em uma grande área de conhecimento, com financiamento majoritariamente externo, e é isso que diferencia ela dos núcleos, né, de pesquisa. Valendo-se de seus recursos humanos e laboratórios, as plataformas podem atuar também com pesquisa e extensão tecnológica nas áreas de conhecimento nas quais elas foram estruturadas. Mas a principal missão nessas plataformas é transferir, né, o que é produzido, que seja em termos de conhecimento e ciência, que seja em termos de desenvolvimento tecnológico ou inovação, para os setores produtivos, né? Digamos que as plataformas elas funcionam como um mecanismo de aproximação entre a universidade, o governo e os setores produtivos, as empresas, né? Bom, e nós que hoje, né, temos essa estrutura, né, de pesquisa e inovação, nós antes e ainda somos, né, e agora a plataforma tecnológica passa a gerir o núcleo de tecnologia assistiva, acessibilidade e inovação, que é um núcleo de pesquisa que já foi formalizado na universidade desde 2011, né? E do qual eu vou contar um pouquinho a história para vocês entenderem a mensagem que eu quero passar, quando da minha intenção de mostrar que as plataformas tecnológicas podem ser um mecanismo de favorecimento de pesquisas translacionais. Bom, o NTAI ele surge, né, de uma iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que em 2011 tinha essa estrutura organizacional aqui, né? Em particular a CECIS, que era a Secretaria de Inclusão Social, ela tinha lançado uma chamada em 2011 para fomentar programas de apoio à pesquisa, inovação e extensão tecnológica para o desenvolvimento social. Na ocasião, a gente não entendia muito bem o que tinha por trás dessa chamada, mas um assessor da Secretaria de Pessoas com Deficiência, individualmente, ele recrutou a mim, né, que sou um pesquisador da neurociência e reabilitação. Ele fez também um convite ao professor Antônio Padilha, que trabalha com automação e robótica e é professor na Faculdade de Tecnologia. As professoras do IEL, né, do Instituto de Letras, Helena e Soraya, que trabalham com audiodescrição. A professora Patrícia, que é da Educação Especial lá na Faculdade de Educação. E a professora Letícia, que trabalha com Física dos Materiais lá no IE, né, no Instituto de Ciências Exatas. Nós, assim, recebemos o convite individualmente e foi até uma certa surpresa quando chegamos todos na mesma reunião, porque esse assessor tinha dito que ele convocou a gente porque a gente tinha uma coisa em comum, que a gente, nas distintas áreas de saber, trabalhávamos a temática de tecnologia assistiva. E ele disse que ele nos encorajou a encaminhar uma proposta para essa chamada, porque essa chamada tinha, por detrás da intenção da chamada, a fazer como se fosse um laboratório para uma política nacional que estava nascendo em 2011, que foi a política Viver Sem Limites. Entendido o que seria, né, nós nos organizamos e submetemos a proposta, fomos contemplados e formalizamos um termo de cooperação com o Ministério da Ciência e Tecnologia para iniciar, né, a consolidação desse núcleo de pesquisa, que na ocasião era uma rede de cooperação, né?
e recebemos financiamento aí do Ministério da Ciência e Tecnologia para nos organizarmos, né? E aí o antigo grupo de pesquisa, que era Funcionalidade e Saúde, se tornou o núcleo que está vigente até hoje, certificado desde 2009 pela Universidade de Brasília como um grupo de pesquisa no diretório, né? Bom, esse núcleo, né, ele nos permitiu, dentre inúmeras coisas, né, para além do objetivo principal dele, né, que é fomentar a ciência e o desenvolvimento tecnológico, ele permitiu a gente estabelecer uma forma de trabalhar multiprofissional e com profissionais das distintas áreas e das mais distintas também modalidades de formas de se pesquisar e se desenvolver, né? E eu acho que é isso que tornou ele interessante, e eu diria que foi um laboratório de se aprender a como trabalhar com vistas em se organizar o que hoje existe, que é a plataforma tecnológica. Na ocasião, o núcleo ele foi vinculado em 2013 ao Centro Nacional de Referência em Tecnologia Assistiva, o CNRTA, que organizou todos os núcleos em nível nacional, né? Hoje, esse centro nacional ele não está mais ativo, né? Daqui a pouco eu vou mostrar o que veio para substituir ele, mas ele foi bastante importante para a consolidação dos núcleos pelo Brasil, e ele era sediado em Campinas, né? No Centro de Tecnologia de Informação Renato Acha. Bom, então, nós acabamos sendo os 15 primeiros núcleos fomentados em 2011, né? E aí depois foi lançada a política Viver Sem Limites, e com ela uma série de financiamentos, né, por 6 ou 7 anos, dos quais a gente participou, e isso nos permitiu fomentar pesquisa das mais distintas, né? Desde, como eu disse, da análise molecular, né, até a pesquisas em que a gente trabalha com protótipos de dispositivos robóticos e com modelos de negócios para se empreender, né? Aí essa política ela permitiu que os 15 primeiros núcleos se somassem a mais de 100 núcleos pelo Brasil, né? E a gente conseguiu ganhar experiência para propor uma plataforma tecnológica, né? E interessante é que 2 anos antes da formalização dessa infraestrutura, como a gente sabia que essa infraestrutura ela ia existir dentro da universidade, a gente, em julho de 2020, já encaminhamos, né, ao Parque Científico e Tecnológico da UNB uma proposta de vinculação ao PCTec como plataforma de serviços tecnológicos, né? E em março do ano passado, né, nós tivemos a nossa proposta credenciada, né? E passamos a existir antes mesmo da resolução enquanto plataforma tecnológica na Universidade de Brasília. E isso né, permitiu que a gente fosse, como eu disse no início, pioneiros, né, no estabelecimento desse tipo de infraestrutura para pesquisa e inovação. Junto com a PISAC e a Biotech, nós formamos hoje as 3 plataformas tecnológicas da Universidade de Brasília. E o exemplo que eu vou mostrar de forma de trabalhar, né, que vai da bancada ao empreendedorismo, eu peguei como exemplo a nossa proposta recentemente submetida a essa chamada da FINEP, né, de Tecnologia Assistiva de 2022. A gente, interessante que a gente, eu acho que a UNB ela tem uma boa reputação frente ao Ministério da Ciência e Tecnologia, porque sempre que tem uma chamada, eles nos convidam a participar, né, e não foi diferente esse ano, né? Então, essa é uma chamada que tem investimento tanto do Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos, quanto do Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Saúde, é uma chamada que tem um interesse interministerial, e eles têm uma modalidade 2 que é pouco concorrida nas chamadas, né, que é para formar laboratórios integradores. E eles enxergavam na nossa estrutura de plataforma tecnológica, porque como eles fomentam muita coisa com a gente, eles conhecem a nossa forma de trabalhar. E eles nos convidaram a participar da chamada. E a gente encaminhou a proposta que está ainda em avaliação da Rede de Laboratórios de Inovação em Tecnologia Assistiva da Universidade de Brasília, que, na verdade, é uma proposta para que nós integremos o que veio a substituir o CNRTA que eu apresentei para vocês,
que é o SIS Assistiva, que é o Sistema Nacional de Laboratórios de Tecnologia Assistiva, e, no caso, a nossa proposta é uma proposta para coordenar, via plataforma tecnológica, 13 laboratórios geridos, né, por essa plataforma. E desses 13 laboratórios eu vou mostrar agora, e eu já estou encaminhando para o final, que a gente tem esse envolvimento translacional, né? A plataforma BenTV, então, ela é uma plataforma, o BenTV é um acrônimo, né, de Bem-Estar, Tecnologia e Viver Sem Limites, né, que é a vocação da plataforma. Tudo que a gente produz e fomenta é para o bem-estar da pessoa com deficiência, e basicamente a gente já tem um espaço bem bom, né, no PCTec, em que a gente tem postos de trabalho tanto para estabelecer coworking, né, hospedando startups, empresas, como espaço de co-creation, né, para que a gente possa tá sendo um espaço gerador de criação e inovação, e também para diversos empreendimentos, né. Recentemente, uma empresa chinesa assinou um contrato com a Universidade de Brasília, e ela também vai estar trabalhando dentro desse espaço, né, que está sendo atualmente dirigido pelo professor Gurgel, né, da Faculdade de Tecnologia. Bom, dentre esses 13 laboratórios, né, a gente tem a participação da DACES, que é a Diretoria de Acessibilidade, que é vinculada ao Decanato de Assuntos Comunitários. Além de ser uma diretoria da gestão superior, a DACES passa a ser um grande laboratório de análise de dados, né? Então, a gente consegue trabalhar muitas pesquisas epidemiológicas com os bancos de dados gerados na DACES, né? E ela está com a gente nessa proposta. E eu tenho aqui 4 laboratórios, né, da Faculdade de Ceilândia: o Laboratório de Análises Moleculares, né, coordenado pela professora Rita Durigan; o Laboratório de Plasticidade Músculo-Tendínea, coordenado pelo professor Luiz... troquei o nome do professor Durigan, que é o esposo da professora Rita, né, que é o professor Durigan. O Laboratório de Análise do Movimento e Processamento de Sinais, que é coordenado pela professora Clarissa, e o Laboratório de Fisiologia Clínica do Exercício. Então, aqui eu tenho desde análise molecular, né, análise da estrutura, né, e função de órgãos do corpo humano, análise do movimento gerado por todas essas estruturas e da demanda energética, né? Então, aqui eu tenho um exemplo bastante claro da integração, né, da bancada molecular até os efeitos disso, né, nas tarefas produzidas por esse corpo. E aqui eu tenho esse conjunto de 4 laboratórios que, basicamente, dentro das iniciativas da plataforma BenTV, se ocupa da análise dos efeitos decorrentes do uso dos dispositivos assistivos que são propostos, né, e modelados dentro dessa plataforma, né? Esses dispositivos, em sua maioria, são protótipos, né, ainda com maturidade tecnológica baixa, portanto, ainda necessitando, né, de pesquisa um pouco mais de desenvolvimento tecnológico para alcançar o mercado. E aí a gente tem, né, outros laboratórios que se ocupam disso, né? O Laboratório Aberto da Universidade de Brasília, que está hospedado na Faculdade de Tecnologia, coordenada pela professora Andréa, da Engenharia de Produção. É também uma parceria que a gente participou, né? E hoje é uma super boa estrutura, que principalmente trabalha com manufatura aditiva. A gente tem o Laboratório de Automação e Robótica da FT, hoje coordenado pelo professor Roberto e pela professora Cláudia Ochoa, né? E também com a coordenação do professor Giovanni, e o LARCES, que é um laboratório lá do Gama, né? Então, aqui vocês viram que eu já falei de 3 campi, né? Da Faculdade de Ceilândia, do campus Darcy Ribeiro e do campus no Gama, né? Que tem o laboratório de robótica e sistemas de controle. Bom, além disso, a gente tem, né, 2 laboratórios que trabalham com o público. Todos esses outros laboratórios que eu mencionei, eles estão muito relacionados a produzir conhecimento, desenvolver tecnologia para pessoas com deficiência motora, né?
deficiência física. Agora a gente tem dois laboratórios que contribuem nessa proposta para desenvolver tecnologia assistiva para pessoas com deficiência sensorial, visual e auditiva, principal, né? Dentro no caso do Laboratório de Tradução Audiovisual, coordenado pela professora Helena, e no Laboratório de Estudos, Pesquisas e Inovação da Educação Bilíngue de Surdos e Cegos, de uma parceira colaboradora da professora Helena, né? Além de todos esses laboratórios, a gente tem laboratórios que hoje se configuram mais como oficinas de prototipagem, e nós temos principalmente dois, né? O Protip, que é um laboratório lá do IDA, do Instituto de Artes, no qual, porque é no IDA que se hospeda o curso de design, né? E a gente tem o professor Miguel, que ele trabalha no laboratório de prototipagem rápida e manufatura, e nós consolidamos a OITA, que é a Oficina de Inovação em Tecnologia Assistiva, coordenada pela professora Ana Cristina, que é da terapia ocupacional, que, na verdade, esse foi um projeto encomendado pelo MST, e essa encomenda veio via CNPq para a gente montar um laboratório tanto para desenvolvimento de dispositivo de baixo custo, né, como vocês podem ver aqui, como de alto custo né, em termos de financeiros, né? Já caminhando para o fim, né, temos ainda vinculado a essa proposta um laboratório de certificação, que é o LENSE, que é o Laboratório de Ensaios de Equipamentos e Sistemas de Controle, que ele ocupa um espaço bem bom também lá no prédio do CDT, né, do Centro de Desenvolvimento Tecnológico, coordenado pelo professor Giovanni, que integra essa proposta com a gente. E, por fim, temos a plataforma BenTV, né, que dentro da mensagem que eu queria passar para vocês, que é um mecanismo super recente, né, formalizado nesse ano, e que permite a gente trabalhar estruturas como a plataforma BenTV que eu acabei de apresentar, que permite, né, que dentro da Universidade de Brasília a gente faça essa pesquisa translacional, né, da bancada ao resultado direto no cuidado da pessoa, né? E nosso próximo passo agora, professor, para dentro da discussão que vamos fazer nessa mesa, é estabelecermos parcerias com o HUB, né, para que nós possamos ter o HUB também como algo vinculado dentro desse mecanismo de fazer com que aquilo que é produzido dentro da nossa universidade chegue aos setores interessados, tá bom? E me coloco aí à disposição para todos, deixo aqui o meu arroba do Instagram para quem tiver interesse, e agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado, Emerson. Muito interessante os temas da palestra, o tema. Vamos para a próxima palestra, então, do professor Fábio Pitella. Bom, boa tarde a todos. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui a minha apresentação. Eu acho que vocês estão vendo agora. Deu certo. Bom, ótimo. Bom, então, primeiramente, agradecer de novo o convite, né, de estar aqui com uma mesa tão ilustre como essa. O Emerson, como ele disse, a gente se conhece desde o começo do Campus Ceilândia, né, Emerson? A gente teve aquele desafio da implementação, depois, por destino da vida, nós fomos para lugares diferentes, mas é um prazer reencontrá-lo, um prazer conhecer o Rodrigo, o André, pessoas de quem já tinham ouvido falar. E obrigado aí pela participação de todos vocês que vão assistir essa palestra, que estão aqui com a gente, e vão assistir quando ela estiver gravada. Então, eu aceitei o desafio de apresentar nesse tema na mesa redonda. Eu pensei no que eu poderia falar. Então, eu resolvi trazer para vocês uma experiência que a gente está implementando no HUB, que vai da bancada ao cuidado, né, que é justamente dividir com vocês um pouco das etapas e desafios no uso da biópsia líquida para o manejo de pacientes no HUB. Eu espero que com essa apresentação eu consiga mostrar o que a gente pretende em relação ao cuidado, né, do acompanhamento desses pacientes de câncer, e todo o trabalho que nós fizemos antes de que isso fosse possível. O projeto está sendo implementado agora, recebeu um aporte financeiro grande de um edital do MCTI recente, né, do CNPq, e para que isso se tornasse realidade, nós fizemos um grande trabalho na bancada antes, né, para conseguir trazer a biópsia líquida aqui para o HUB.
Bom, então, brevemente, né, devo começar com o que é a biópsia líquida. Acho que muita gente talvez não conheça ainda. Mas para falar da biópsia líquida, é importante a gente lembrar o que é a biópsia convencional. A biópsia convencional é uma das formas de diagnósticos, né, e prognóstico de pacientes através de punção de obtenção de fragmentos de tecido tumoral. Ela, hoje em dia, é o padrão ouro da oncologia, né, no acompanhamento, na classificação desses tumores. Mas tem alguns problemas. Por exemplo, ela é um método invasivo, né? Requer infraestrutura adequada, às vezes a punção tem que ser guiada por imagem, então precisa de uma equipe especializada para fazê-lo. Geralmente é um procedimento longo, nem sempre fácil de obter, né? Algumas vezes a biópsia só é possível durante o procedimento cirúrgico, por exemplo, câncer de pâncreas de difícil acesso, geralmente a biópsia é obtida naquela prospecção cirúrgica. E, obviamente, há um risco, né, e dor, incômodo para o paciente. Por outro lado, a biópsia líquida, como o nome diz, é a possibilidade da gente achar fragmentos de origem tumoral nos líquidos corporais. Aí, principalmente o sangue, né? Então, nesses líquidos corporais, né, durante o processo de evolução do câncer, as células cancerígenas entram em apoptose, necrose e liberam fragmentos que são extremamente valiosos para a nossa prospecção diagnóstica e prognóstica de um paciente. Então, a biópsia líquida, por definição, é um método não invasivo, não requer uma infraestrutura especial e nem equipe especializada, né? Apenas um técnico treinado na punção e na coleta de sangue, por exemplo. É um procedimento, então, rápido, de fácil obtenção e tem um risco e dor mínimo para o paciente. Por esses motivos, né, e pela capacidade da gente conseguir acessar o tumor de forma tão rápida e fácil, a biópsia líquida, hoje em dia, ela é vista como uma ferramenta fundamental da oncologia molecular do futuro. Quer dizer, esse futuro que está chegando, que está presente aqui no HUB a partir de agora. Outras vantagens da biópsia líquida, por exemplo, ela permite a avaliação da heterogeneidade tumoral, né? Quando a gente tem, por exemplo, um câncer de pulmão, ele pode ter múltiplas células clonais, né? Então, quer dizer, há uma heterogeneidade desse tumor que, às vezes, a representatividade da biópsia convencional não pega toda a extensão do tumor. Além disso, a diversidade intertumoral, né? Às vezes um câncer tem nódulos diferentes, né? Tem tumores espalhados naquele órgão e às vezes de clones diferentes, ou seja, do ponto de vista molecular, são cânceres diferentes. E, de novo, a biópsia convencional às vezes perde muita informação dessa maneira. Já a biópsia líquida, pelo sangue, nós conseguimos captar essa heterogeneidade. Outro fato importante da biópsia líquida é que ela permite múltiplas rebiópsias, né? Então, isso há uma otimização no custo. A biópsia líquida ela representa um snapshot, uma fotografia daquele momento da evolução tumoral. Então, ela tem utilidade não só no diagnóstico ou screening potencial, que é uma área grande de exploração e pesquisa agora, mas também na obtenção do perfil molecular do paciente, na detecção da doença residual, na resposta ao tratamento. Então, biópsias seriadas podem ser feitas para acompanhar a evolução do tumor e monitorar a evolução clonal por si só. E, finalmente, eu acho que de grande impacto, talvez, para o Sistema Único de Saúde, tanto foi que esse projeto ele foi aprovado com grande mérito lá no DECIT, no Ministério da Saúde, que é uma tecnologia de fácil coleta, né, que permite a difusão no atendimento. Ou seja, o paciente que está fazendo o acompanhamento do câncer, ele não necessita, a princípio, voltar à unidade de atendimento para fazer aquele procedimento com estrutura especializada, mas simplesmente uma coleta de sangue feita na UBS da região onde ele mora, por exemplo, né, esse sangue processado ali para uma centrifugação, separa o soro e plasma, é transportado então para uma unidade que tem capacidade tecnológica para desenvolver esse monitoramento. E, dessa forma, a gente chega naquela identificação prognóstica e consegue dar um acompanhamento melhor para o paciente. Então, do ponto de vista de aplicação clínica, dentro dos diversos analitos que a gente pode pegar circulando no sangue, o DNA circulante tumoral, o ctDNA, hoje é o principal fator, né, o principal item que a gente coleta para fazer a análise de biópsia líquida. O ctDNA ele traz informações como mutações pontuais, né, que podem ser tumores específicas ou podem mostrar a agressividade do tumor
número de cópias, né, e variações no DNA, né, rearranjos cromossômicos, e entre outras, né. Algumas coisas nós já sabemos sobre a dinâmica do ctDNA, mas nem tudo ainda é conhecido, né. Entre o que nós sabemos é que ele é liberado das células tumorais, né, então cai no sistema circulatório via ele é obtido então, via células tumorais viáveis, né? Então, quando o tumor está crescendo, ele acaba liberando esses fragmentos, que podem também ser por secreção de fagócitos com material da célula tumoral ou por necrose e apoptose. Nós sabemos também que o ctDNA geralmente ele tem meia-vida de 2 horas, então, de fato, ele representa a dinâmica daquele momento, o que está acontecendo no câncer, no paciente, naquele momento, ao contrário de uma biópsia sólida, né, que ela representa uma foto antiga, né, o tumor evolui, ele está, inclusive, sob pressão de tratamento. Então, o ctDNA, por 2 horas, a gente consegue pegá-lo na corrente sanguínea, por exemplo, e examiná-lo. E a gente sabe também que o ctDNA geralmente tem fragmentos de DNA, né, de bases de nucleotídeos ou pares de base, geralmente entre 150 a 200 pares de base. Isso é uma informação extremamente importante, pelo que eu vou explicar para vocês, que foi uma etapa do nosso desenvolvimento, né? E essas mutações, então, esses fragmentos, eles carregam as mutações do câncer de origem e, consequentemente, informação sobre a agressividade daquele tumor. Bom, então, ixi, meu slide travou. Ih, pessoal, desculpa. Deixa eu tentar voltar rapidamente aqui. É aquilo que você falou, André. O Windows resolveu ali. Bom, voltou agora. Ótimo. Vocês estão vendo? Beleza. Então, em relação ao cuidado, o que levou a gente, qual que é o projeto que a gente está implementando no HUB agora de imediato, né, para representar essa pesquisa translacional? Nós entramos com esse projeto piloto de análise do ctDNA para o manejo de pacientes, inicialmente pacientes que têm câncer coloretal. Então, pacientes com câncer de cólon ou reto, estadios 1, 2 e 3, nós pretendemos, nesse desenho de estudo, né, focar principalmente na amostra pré-tratamento, né, o paciente chega para ser atendido com tumor, ao diagnóstico ele faz a tomografia, ele é identificado, a biópsia às vezes pode ser feita ou não, mas nesse momento, antes do tratamento, nós pegamos a primeira amostra de sangue para fazer um monitoramento do paciente. Em seguida, ele, sob indicação médica, ele entra naquele tratamento indicado, que pode ser quimio ou rádio, ou procedimento cirúrgico com tentativa curativa. Um mês após qualquer um dos dois tratamentos, a gente pega uma segunda amostra, né, de sangue, justamente para poder comparar com aquilo que era o baseline. A partir desse 1 mês, então, a gente passa a monitorar esse paciente até que em todos os retornos dele ao hospital, né, seja 6 meses, 12, 24, que é o protocolo convencional de segmento utilizado hoje em dia na clínica, né? Então, a cada segmento a gente monitora, faz outra coleta de amostra e acompanha ele até que ele entre em recidiva ou que atinja 36 meses, que é uma janela muito importante para o câncer coloretal, onde a chance de recidiva geralmente é maior, né, entre os 2 primeiros anos depois do diagnóstico, e depois de 36 meses, o paciente geralmente ele tem uma ótima perspectiva. Então, do ponto de vista de cuidado, esse projeto ele pretende identificar a doença residual mínima no paciente. O que é isso? A gente fazer a monitoração, né, no diagnóstico, quer dizer, a relação do perfil molecular desse paciente, entender como o tumor dele age do ponto de vista molecular e comparar isso com a amostra logo após o tratamento. Ou seja, a intenção do tratamento é que depois da amostra o tumor seja removido e não fique resquício, mas às vezes existe o que a gente chama, principalmente em tumores líquidos, já bem difundido, de doença residual. Quer dizer, algumas células tumorais ainda permanecem mesmo após o tratamento e, consequentemente, elas podem causar um risco grande de recidiva. Então, fazendo a comparação do perfil de mutações do paciente nesses 2 momentos, a gente identifica a doença residual mínima e pode acompanhar esse paciente com uma acuidade melhor. Outro ponto é identificar o risco de recidiva. Então, esse monitoramento longitudinal, ele permite identificar quando
do ponto de vista radiológico, que foi detectado a recidiva, e tentar criar uma nova classificação mostrando que, do ponto de vista molecular, essa recidiva pode ser indicada de uma forma antecipada à própria identificação radiológica. E, por fim, avaliar, obviamente, a eficiência do tratamento. Bom, mas para que esse cuidado possa ser feito, nós fizemos, então, antes, né, o grande trabalho de bancada, que é validar todo o método e todo o processo para que a gente possa atender. Isso se chama pesquisa translacional, que é a comunicação entre a bancada e o bedside, como diz, né, o cuidado ao paciente. Do ponto de vista de bancada, então, o que nós fizemos antes de implementar esse projeto? A primeira coisa é a avaliação de parâmetros pré-clínicos que a gente precisa enquadrar o estudo. E, posteriormente, né, a validação, né, teste dos insumos, desenvolvimento de POPs, né, de procedimentos operacionais padrões, para cada etapa que vai ser feita. Uma das coisas mais importantes do projeto foi investigar o espécime que a gente vai priorizar para cada tipo de estudo. Né? Como eu disse, a biópsia líquida ela pode ser obtida de qualquer líquido corporal, mas o sangue é o que tem melhor captação. Então, o soro ou plasma ainda era um espécime que estava muito em discussão no mundo científico. Qual que é o mais interessante para a gente examinar? Então, nós fizemos um estudo piloto, analisamos a dinâmica do cDNA nesses dois comparativamente e trouxemos o resultado para o projeto. Além disso, precisamos determinar o desenvolvimento de painéis de mutações câncer específico. Então, nós fizemos um desenho muito grande de planejamento, antes disso entrar para o cuidado, né? E, finalmente, desenvolvemos um workflow do sequenciamento que eu vou mostrar para vocês, que é o que vai ser implementado com esse projeto pioneiro aqui no HUB. Bom, então, em relação aos parâmetros pré-clínicos, coisas básicas, mas extremamente importantes, por exemplo, a avaliação do tubo de coleta. Qual que é o tubo mais eficiente, né? Alguns têm conservantes de DNA, são mais caros que outros, uns podem ficar à temperatura ambiente, com uma estabilidade maior do que outros. Nós obtemos as conclusões desse processo, também analisamos a possibilidade do manejo, né, o processo para obtenção do soro ou do plasma, qual o tempo que a gente necessitaria para processar essa amostra, como ela deve ser feita em relação à centrifugação. Outro parâmetro importante, né, nós comparamos os vários kits de extração e purificação de ctDNA que tem no mercado. Chegamos à conclusão que o kits que usa ímãs, né, ou beads magnéticas, foi o de melhor performance. Também analisamos, né, a estabilidade e armazenamento do material coletado. Então, são etapas, parece simples, mas fundamentais para o projeto. Em seguida... Puxa, saiu de novo, desculpa, pessoal. Eu acho que o meu Windows aqui não está colaborando, vamos lá. Bom, voltamos. Então, resumindo, o processo que nós otimizamos, ele vai da coleta de sangue até a centrifugação, obtenção do soro e plasma. Esse plasma, então, é obtido e separado. Nós também isolamos a camada leucocitária, que traz informações importantes sobre o DNA genômico do indivíduo, né, e o controle de hematopoiesia clonal, outro fator extremamente importante em aplicações de biópsia líquida. Esse plasma, então, nós otimizamos vários processos, chegamos à conclusão de que uma centrifugação elevada, né, por um tempo de 10 minutos a 4 graus, era importantíssima para eliminar um sangue residual e debris celular e, finalmente, ligar aos beads magnéticos e, pelo kit de extração, obter um ctDNA de alta qualidade. Então, como eu tinha dito, né, a comparação entre soro e plasma, qual que seria mais efetivo para a gente fazer aplicação nesse cuidado ao paciente? Então, nós fizemos uma análise comparativa do DNA obtido desses dois espécimes. De cara, que nós vemos numa coorte de 6 indivíduos normais e 20 com pacientes com câncer de pulmão, que há muito mais cfDNA no soro do que no plasma. Isso pode ser uma coisa boa, né? Porque se a gente tem mais DNA ali circulando, talvez seja melhor usar o soro. Pois bem, investigamos, então, bem minuciosamente a qualidade do DNA dessas duas amostras. Nós vemos aqui que os fragmentos acima de 50 pares de base, né, ou que seja, que vão além daquilo que é o cfDNA de origem tumoral, ele está aumentado não só em indivíduos normais, né, em relação ao plasma, aqui no soro em vermelho, mas também em indivíduos com câncer de pulmão e câncer coloretal. Ou seja, esses indivíduos têm um DNA maior e mais abundante. Isso é bom ou ruim?
Então, se a gente for analisar, né, o tamanho e distribuição desse DNA, uma das assinaturas que a gente conhece do DNA circulante é que ele é enovelado em um nucleossomo, né? Então, mais ou menos 148 pares de base, mas também aparece como dinucleossomo em menos quantidade. A gente tem um pico grande, mostrando que há mais mononucleossomo nessa faixa de DNA do que de nucleossomo, mas eles estão presentes. Entretanto, quando a gente vai analisar o soro, também vemos essa distribuição, mas nós vemos alguns picos com fragmentos de DNA muito maiores. Analisando por corrida em gel, por exemplo, nós vemos aqui que esses fragmentos maiores, eles são bastante abundantes no soro e praticamente ausentes no plasma. Analisando, então, amostras de câncer, nós vemos a mesma tendência, né? Fragmentos distribuídos nessa distribuição menor, né, de origem tumoral, aqui nesse caso, mas no soro nós vemos fragmentos maiores de 500 pares de base. Então, fazendo a comparação, nós vemos que o soro tem muito mais fragmentos maiores, mais abundantes do que o plasma. Como que isso interfere, então, na tecnologia, no parâmetro de sequenciamento, né? Que essa é uma validação extremamente importante antes da gente levar o processo para o cuidado do paciente. Então, comparando os parâmetros de sequenciamento entre amostras de soro aqui em azul e de plasma em vermelho, nós vemos que, por exemplo, um dos parâmetros, que é o número de cobertura de sequenciamento, o número de reads gerados em cada sequenciamento, é ligeiramente maior no plasma, ou seja, ele é melhor no plasma do que no soro. Extremamente importante, um dos parâmetros de qualidade da análise do DNA é um parâmetro chamado Median Absolute Pairwise Difference. A gente chama de MAPD, que ele, na verdade, corresponde ao barulho, né? Quando a gente vai fazer um sequenciamento amplo, com a amostra muito pequena, nós temos hotspots, né, que são as mutações que a gente quer identificar, e quanto menor é esse barulho, né, entre os sequenciamentos ali, entre os amplicons, melhor o resultado da sequência. E aqui nós vemos claramente que a amostra de plasma, ela tem esse pairwise mais padronizado, ou menor MAPD em relação ao soro. Então, o soro, a princípio, ele gera sequências de pior qualidade. Vendo o amplicon aqui, a gente vê que eles estão mais padronizados aqui. Então, analisando o genoma, cada tracinho é um cromossomo, e aqui nós temos cada pontinho é uma das mutações que a gente examina. Em comparação com o plasma, o soro ele tem essa distribuição mais diversa, o que gera problemas no sequenciamento. Então, é uma análise extremamente fundamental. Como isso reflete, então, na sensibilidade e detecção das mutações daqueles pacientes que nós vamos acompanhar lá no HUB? Ótimo. Aqui, alguns exemplos de mutações que nós encontramos numa coorte de paciente com câncer de pulmão. Nós vemos claramente aqui em azul que a taxa de detecção, né, da frequência alérgica do mutante é muito maior no plasma do que no soro, significativamente maior. E o número de contagens, né, dessas mutações, de novo, ela é muito mais fácil ou muito mais eficiente utilizando o plasma como espécime de análise do que o soro. Esse estudo ele foi publicado em 2020, né, então ele é obviamente, o projeto nós estamos implementando. Quer dizer, para chegar ao cuidado do paciente, todo esse trabalho de bancada deve ser feito minuciosamente. É um estudo que está tendo bastante citação, porque ele respondeu uma pergunta que era ainda vigente na área, se a gente utiliza soro ou plasma. Ele foi desenvolvido, é um dos trabalhos pioneiros do nosso laboratório, desenvolvido em parceria com o Centro de Câncer, que é o INCA do Japão, né? Bom, então, resultante desse trabalho, dessa análise, nós desenvolvemos o workflow que a gente pretende utilizar aqui no HUB. Então, saindo da coleta de sangue até a emissão do laudo para acompanhamento desses pacientes, nós temos as seguintes etapas: extrair o DNA com aquele kit magnético que nós já escolhemos, fazer a análise de qualidade desse DNA, desse cDNA, montar a biblioteca de genes, né? Isso aqui nada mais a gente chama de biblioteca, mas nada mais é do que a escolha do painel de mutações que nós vamos investigar. Quais mutações nós vamos colocar naquele estudo, né? Então, por exemplo, câncer coloretal, mutação no gene Carras, né, muito conhecida, mutação, se for um câncer de pulmão, mutação no EGFR. Então, a gente consegue liberdade para customizar painéis e fazer o acompanhamento personalizado naquele paciente, na atenção ao manejo dele no tratamento do câncer.
Esse painel, então, é feito, a gente checa a qualidade, faz o PCR em tempo real, e uma vez feita a biblioteca, nós utilizamos um robô chamado Ion Chef, que faz o loading, né, ou a pipetagem dessa amostra dentro de um chip. Esse chip, então, é a estrela do sequenciamento, ele é sequenciado num equipamento chamado Ion S5, que é capaz de fazer uma profundidade geral, né, de entre 50 a 100 mil vezes. Então, cada molécula de DNA daquele paciente, ela tem uma cobertura de 100 mil vezes, ou seja, isso faz com que haja um limite de detecção para perto de 0,1%. O que significa isso? A cada uma mutação no paciente, a cada 1.000 moléculas de DNA normal, nós identificamos uma mutação de origem cancerígena, né? Então, a profundidade molecular diz um pouco sobre isso, 3 a 6 mil. Uma vez sendo sequenciado, então, entra no portfólio, ou no workflow de análise, que a gente domina também, utilizando alguns softwares disponíveis, e pode, então, dar uma resposta naquele paciente específico sobre como o tumor dele está se manifestando do ponto de vista molecular. Então, a gente tem, da bancada até o laudo do paciente, todo esse processo que foi desenvolvido com essa análise prévia. Bom, esse projeto, então, ele está sendo realizado no nosso laboratório, é o Laboratório de Patologia Molecular do Câncer, ele fica na Faculdade de Saúde e de Medicina. Ele tem nós temos no laboratório uma unidade de extração de DNA, temos o robô que eu acabei de mostrar para fazer a pipetagem, o equipamento de sequenciamento, temos uma unidade com vários equipamentos de testagem e quantificação do DNA. A última aquisição chegou há 2 meses atrás, num projeto financiado aqui pela FAPDF, o analisador de cfDNA. Ele veio da Alemanha, nós instalamos, ele tem 2 meses, ele vai aumentar sobremaneira a qualidade da nossa pesquisa. Temos também um biorepositório, né, para armazenar as amostras dos pacientes nesse estudo longitudinal, e uma unidade PCR digital que está sendo modernizada, né, são equipamentos já modernos, mas nesse campo as coisas andam muito rápido, então nós temos e vamos implementar uma unidade maior ainda do PCR digital. Por fim, gostaria de agradecer, então, principalmente a governança do HUB, né, na pessoa da doutora Elza, que deu um apoio muito grande ao projeto, a equipe de proctologia, né, no HUB também, toda a equipe de gestão e pesquisa, né, que abraçou esse projeto desde da composição, né, até agora com o sucesso de implementação, a equipe de coloproctologia na pessoa do doutor João Batista e toda a equipe do nosso laboratório de patologia molecular do câncer. Antes de finalizar, uma pequena propaganda que eu gostaria de fazer. Nós estamos com projetos bem grandes, né, com um aporte de recurso substancial, e estamos à procura de pessoas interessadas na pós-graduação no laboratório. Então, quem quiser participar desse projeto ou de outros, por favor, entre em contato pelo meu e-mail, ok? Muito obrigado a todos pela atenção, e depois da nossa discussão vou ficar à disposição para tirar dúvidas. Muito obrigado, Fábio. Obrigado. Vamos para a última apresentação, então, do Rodrigo. Já está aqui. Estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo. Os slides apareceram também. Tá, né? Beleza. Então tá. Eu não vou conseguir ver o chat aí, não estou vendo vocês por causa da transmissão aqui, mas vocês podem me parar aí. Bom, finalizando aí a mesa, acho que a gente vai ter bastante convergência aí, fiquei bastante feliz com o convite, honrado, queria agradecer a organização do evento, tem, né, o nome do Fernando, a Sâmia está aqui, estou vendo que tem o pessoal do NATS, então fico bastante feliz de poder conversar com vocês. O Hermes, faz tempo que a gente não se vê, né, Hermes, está difícil de ver presencial aí, mas, enfim, estamos aí lá na FCE, né. Cheguei em 2012 em Brasília, desde 2009 eu atuo aí na Rede Federal, era professor de curso de fisioterapia do FMS, como foi colocado. Então, eu tive a honra de poder participar aí de 2 cursos de formação, né? Peguei lá em Campo Grande bem no início mesmo, em época de obra, bem tipo a experiência que o Emerson teve desde o início aqui em Campo Grande, aqui em Brasília, e cheguei um pouquinho depois, 2012, então, enfim, também estava aí nas fases iniciais do curso e tive a honra de ajudar aí, continuar usando.
continuar ajudando aí na evolução do curso, e também tive aí a grande honra de poder participar da implementação e da criação do PPGCR, nosso programa de mestrado aí da área de reabilitação da Faculdade de Ceilândia, e também atuo no programa de Educação Física. Então, e colaboro no NATS do UNB, né, no Núcleo de Avaliação de Tecnologia de Saúde, e tem sido bastante interessante também essa interface, já que desde 2016 eu estou atuando com avaliação econômica em saúde e outros projetos aí, principalmente na minha área, que é a atuação em condições musculoesqueléticas e principalmente a dor lombar, né? Deixa eu tentar falar o holandês aqui com pecado de falar errado também, mas é Vrije Universiteit. Meio difícil. É FU Amsterdã que a gente fala, né? Mas o holandês é difícil, é meio chatinho de pronunciar. Bom, acho que para dar continuidade, trocar essa ideia aí com a questão da pesquisa translacional, a ideia é falar um pouquinho da experiência que a gente ainda está tendo, né? Que o projeto está em andamento, o projeto Vesta, da máscara Vesta, está ilustrado aí na imagem. O intuito aqui é falar um pouquinho da experiência para tentar mostrar para vocês como que foi o desenvolvimento, como que foi essa interação entre diferentes pesquisadores de diferentes áreas, e para deixar bem claro como é que foi a minha atuação, né? E tentar mostrar para vocês um exemplo de como foi a atuação dos outros pesquisadores num projeto que genuinamente foi translacional, né? Que saiu da bancada da ideia e agora está sendo comercializada essa máscara por uma empresa de São Paulo, em parceria com o pessoal do CertBio, da Federal de Campina Grande, que faz toda a produção da quitosana, né, em nanopartículas. Então, falar um pouquinho da minha experiência, alguns eventos temporais aí do projeto e trocar uma ideia aí com vocês depois, tá? Então, essa é a logo da Vesta, né? Depois vocês vão entender por que a gente fala a máscara. É a máscara Vesta, mas tem também outro detalhe no final, eu vou falar. Aqui eu começo também com os agradecimentos e mostrar para vocês o quanto que esse projeto fomentou de parcerias e interações, e inclusive de maneira bem transversalizada entre os diferentes campi. Então, a gente tem no projeto, nas diferentes etapas do projeto, pesquisadores de todos os campi. Eu provavelmente estou esquecendo de alguns dos programas de pós-graduação, mas coloquei 3 dos programas aqui, da Engenharia Biomédica, o nosso, o PPGCR e o CTS, da Faculdade de Ceilândia, que atuaram, né, na figura dos seus pesquisadores e os alunos de pós-graduação que atuaram fortemente, têm atuado fortemente no projeto, e alguns dos núcleos e grupos, né, e laboratórios que atuam, né, o meu é o NETEX, o Núcleo de Evidências, Tecnologias e Saúde, a gente tem atuado bastante aí no projeto, e além dos parceiros, né. A Lifecare e a MCI Ultrassônica são a empresa, né? Fazem parte do núcleo da empresa que atualmente está comercializando a máscara, e são de São Paulo, tá? Então, só para ficar registrado aí também, um agradecimento a todos, né? Eu nem vou citar nomes, porque senão eu vou esquecer. Lá no início do projeto, no início de 2020, quando estourou a pandemia, a gente tinha um grupo, acho que com mais de 100, 120 pesquisadores. Foi uma movimentação intensa para ajudar no combate à pandemia, então sempre foi um projeto que movimentou muita gente, e aí ao longo do projeto a gente teve realmente os núcleos, né, que atuaram mais fortemente em cada etapa, e aí eu vou falar um pouquinho desse processo. Então aqui eu acho que vai ajudar a integrar, acho, talvez, as palestras, né, e mostrar para o público, né, quem está assistindo aí, caso alguém não tenha muita ideia, talvez, do espaço temporal e dos eventos, né, que a gente remete à pesquisa translacional. Essa figura ela foi feita pelo Mário, né, que também faz parte da equipe, e achei ela bem feliz, ela é bem legal para ilustrar todo esse processo que é desenvolvido desde a ideia, né, que no nosso caso foi toda aquela ideia e a demanda da necessidade das máscaras, né, da semifacial, respirador semifacial, que por um tempo, ali vários meses, a gente ficou com escassez no mercado, isso daí afetou demais o profissional de saúde, então esse projeto ele tem esse cunho realmente de proteção de quem está lá na frente, né, no combate à pandemia, que até hoje está aí nos assolando, claro que já diminuiu bastante, mas está com uma onda aí de volta, né, a Anvisa está recomendando de volta o uso das máscaras, então a gente ainda está com esse alerta.
Então, na translacional, a gente parte da ideia e aí todos os eventos eles vão sendo direcionados até chegar na ponta, né, pela comercialização e o acesso da população, né? E, em alguns casos, pela incorporação, por exemplo, no SUS, de um procedimento, ou um instrumento, ou até um equipamento, nesse caso, um dispositivo médico, que vai ser usado aí no nosso contexto pelo profissional de saúde como EPI, né, em produção individual. Então, são várias etapas, é um processo longo. Eu acho que até pela conjuntura, pela velocidade dos processos, eu diria que foi bem rápido o processo da Vesta, porque está fazendo aí 2 anos e pouquinho do início, né, que estourou lá para fevereiro e março de 2020. Então, em menos de 1 ano e meio, até quase 2, a gente percorreu vários desses processos e hoje a máscara está aí na ponta, sendo vendida para a população, sendo comercializada aí por pelo menos uma empresa até o momento, né? E aí nessa outra figura a gente consegue ver um pouquinho dessas etapas, desde a questão do projeto, toda a ideia, a montagem, os testes de bancada, e aí até para contextualizar um pouquinho onde o projeto da Vesta está hoje, a gente está numa fase do estudo clínico, né, em que a gente está realizando um ensaio maior, uma amostra mais adequada e no hospital de referência, que é o Agarran, eu vou falar um pouquinho sobre isso. E, em tese, na prática, sempre a última etapa é a regularização do produto, no caso, a aprovação pela Anvisa, mas que no nosso caso aconteceu um pouquinho antes, porque a partir dos dados do estudo piloto, que a gente fez um ensaio menor, com quase 70 pessoas, mostrando que a máscara ele é um produto que é de baixo risco, né? Então é um uso de EPI já bem estruturado aí na lida, né, diária dos profissionais de saúde. Então, os nossos dados aí do estudo clínico do piloto, perdão, já serviram para a Anvisa. Então, é um produto que já realmente foi aprovado, já teve essa interface com a empresa e está sendo comercializado. E aí a gente está na fase final aí do estudo clínico, ensaio clínico maior, para realmente fechar o ciclo e trazer um estudo mais robusto aí, mostrando a eficácia da nossa nova máscara comparada à máscara tradicional N95. Então, as etapas da pesquisa translacional são essas, e aí, no âmbito do SUS, fecha realmente com a transferência e assimilação, então já é uma tecnologia que já está passível de uso, desde que feita a aquisição aí pelo sistema, né? Bom, eu vou passar agora alguns eventos temporais para tentar ilustrar um pouquinho todos os desafios, né? Quem que fez parte, quando a gente começou, como que funcionou a interface com a equipe e mostrar uma ilustração aí do processo, né? Então, inicialmente é importante deixar bem claro que talvez um dos grandes motivadores para grande parte dos profissionais foi realmente a demanda da pandemia. Na época foi uma movimentação que saiu do próprio sistema, ali de Goiânia, da cidade de Goiânia, que acionou pesquisadores da UNB, a professora Sueli, o pessoal da engenharia, que já tinham uma interface de outras pesquisas, né, passadas, e eles solicitaram o apoio da UNB no sentido de trazer opções, né, pela escassez do mercado. E aí eu lembro que na época foi uma movimentação que acionou o pessoal do NATS, a gente estava no processo de reativação do NATS ali no finalzinho de 2019, e muitos entraram realmente para ajudar, né? Então eu fui um deles, a gente estava toda aquela incerteza, toda aquela problemática, eu falei, bom, assim como outros também, vamos entrar, ajudar e ver o que a gente pode fazer com a nossa expertise, já que a gente está aqui fechado, né, lockdown, o que a gente pode fazer pela sociedade e, no caso, os nossos colegas que estão lá na ponta no combate aos profissionais de saúde. Então, a grande motivação foi essa conjuntura da pandemia e proteção, né, dos profissionais. E aí, na hora, movimentou-se ali um grupo de WhatsApp que, até olhando de modo bem humorado, teve períodos que foi assim, impressionante. A movimentação no WhatsApp era muita informação, centenas de comentários, e ali fazendo depois as subdivisões e criando essas ramificações, os grupos de trabalho para tentar desenvolver essa ideia, combinando com o projeto de ensaio clínico que a gente conseguiu aprovar no Comitê de Ética na Conep no final agora de 2021, para a gente começar esse ano, né? Então, perdão, 2020 para 2021, né? A gente realizou o piloto lá no início de 2021, entre abril e maio. Então, a gente tinha mais de 80 pesquisadores, eu não vou lembrar do número certo, porque lá no início tinha muita gente.
Eu diria que foi uma das iniciativas genuinamente transversais, em que, pelo menos eu tive a experiência de participar, e só tinha visto na Holanda, com os pesquisadores dos institutos e das faculdades, que realmente cortou transversalmente, né, os campi e as unidades e fomentou essa integração aí de diferentes pesquisadores, mas deu para ver aí nas outras palestras que isso daí também ocorre em outros projetos, mas esse realmente ele foi grande e movimentou muita gente, pensando até nessa questão da pandemia, né? Então foi bem importante esse movimento. Então, com pena também de esquecer algumas das especialidades ou das áreas de conhecimento, nós tínhamos aí engenheiros, design, pessoal da biomedicina, fisioterapia, saúde coletiva, epidêmio, farmácia, enfermagem, temos pesquisadores da terapia ocupacional, né, que inclusive é do Campus Ceilândia, o próprio Mário, que é da história, né, da Humanas, mas que sempre pesquisou essa parte translacional, né, essa discussão das ciências sociais relacionadas à pesquisa, medicina e vários outros profissionais. Então, era um grupo bem multi, diferentes ideias, e aí isso permitiu realmente uma experiência que eu sou muito grato de ter participado, aprendi demais, quanto que diferentes cabeças que estão com o olhar em prol comum, né, no caso, proteção dos colegas aí, profissionais de saúde, a gente consegue convergir, né? Então, em geral, o pensamento é muito fatiado, especializado, mas quando você tem um foco comum, você realmente tiver ali a força e o direcionamento, você consegue realmente combinar os conhecimentos e combater os desafios, né? Então, e aí o grande foco foi realmente o desenvolvimento do processo, a elaboração da tecnologia e o foco no desenvolvimento da pesquisa clínica, porque a gente precisava testar isso daí. É um ensaio que tem toda a sua complexidade, porque tem muitos viés a serem cuidados, né? A questão da própria máscara, já que é um dispositivo médico, mas há risco de contaminação a partir de outras exposições. Então, o desenho foi bem complexo no sentido de realmente desenhar um estudo adequado para comprovar a tecnologia. E aí, talvez o grande fight foi a busca por fomento, né? Esse foi um dos projetos que eu tive experiência de... foi que a gente mais submeteu. Foi um dos projetos assim que eu mais tive experiência de submissão. Algumas a gente conseguiu, outras não. A concorrência foi muito forte, eram muitos projetos, né? Naquele edital da CAPES, que foi institucional. A gente conseguiu uma verba parcial pelo CNPq, que fomentou algumas bolsas, e isso que permitiu, junto com a vaquinha, né? A gente fez uma vaquinha eletrônica, que a gente conseguiu arrecadar quase R$80 mil, e por um bom tempo foram essas bolsas do CNPq, por um período de 6 meses, 8 meses, e a vaquinha que permitiu o desenvolvimento do ensaio piloto, né? E depois a gente conseguiu via Copay, com outro suporte pelo edital do DPI, algumas doações pela IEE, né, que são da engenharia, e no final, atualmente a gente conseguiu aí pelo demanda induzida, a partir desse ano, na verdade, do início desse ano, implementação do dinheiro que realmente aí fomentou o desenvolvimento do ensaio maior e mais robusto para comprovar a tecnologia, né, a eficácia. Então, tem que aproveitar também o momento para agradecer o HUB, porque desde o início aí, até pela parceria com o pessoal do NATS, que a gente interage bastante, né, o NATS do UNB e do HUB, até um tempo o HUB era o nosso coparticipante, mas lá no início, como a gente teve restrições financeiras, a gente não conseguiu, né, então a gente tinha uma rede de coparticipantes que era o HUB, o HRL lá do Regional Leste, o HRAM, inclusive tinha a proposta do HC da Unicamp, mas infelizmente pelas restrições orçamentárias realmente a gente não conseguiu, e quando a gente conseguiu a verba pela FAPDF, até o HUB já tinha finalizado, né, os atendimentos Covid, e a gente ficou com a frente, mesmo a linha de frente no HRAM, mas o HUB sempre foi parceiro, isso daí foi realmente fundamental para o desenvolvimento do projeto, e hoje continua, né, porque o laboratório do professor Wildo do Haddad, a gente manteve a parceria e é o laboratório que faz todas as análises virais para a gente, né, do SWAB, então faz todo o PCR, e a gente incluiu no estudo aí a influenza, além do SARS-CoV-2. Então, depois do estudo piloto, aprovação na Anvisa, uma carga bastante grande, assim, já saiu das nossas costas, porque uma das vitórias foi essa, né, a aprovação na Anvisa. Funcionou muito bem como ajuste metodológico, e aí agora a gente está realmente no desenvolvimento do estudo principal, tá? Por que a gente está continuando, né? Já que se já aprovou na Anvisa, por que continuar? Então, a pergunta do slide, né? Porque a gente quer fechar o ciclo com um estudo robusto que realmente comprova a eficácia, e aí a gente consegue fechar adequadamente o ciclo
e mostrar que as pessoas estão usando e as empresas estão vendendo um produto que foi realmente comprovado. Então, acho que essa é a ideia final, né, de um ciclo como esse, principalmente no mundo que a gente vê muito método, muito processo, muita técnica sendo vendida indiscriminadamente no mercado sem a devida comprovação científica. Então, nosso objetivo aqui é fechar o ciclo, deixar o projeto completo. O Agarran com apoio total, né? A gente está com toda a frente lá de coleta no Agarran, que é um hospital referência, né? Ainda está com os leitos, inclusive, lotados, né? De monkeypox e Covid. E alguns resultados interessantes, né? Que a gente, por intermédio do projeto da FAP, a gente fez algumas análises de bancada, a gente já comprovou que a Vesta inativa 99% do vírus influenza, foi um achado bem importante para a gente. Agora a gente está, né, nessa expectativa do resultado do ensaio clínico, pensando na contaminação, né, na parte epidemiológica, e o SARS-CoV-2 está em andamento com o pessoal lá da Biomanguinhos, no Rio de Janeiro, para a gente comprovar qual é o percentual de inativação aí da Vesta, né. Então, assim, como estamos hoje, né? Aqui até uma ilustração da versão comercial da Vesta, né? A máscara e a embalagenzinha que a Lifecare idealizou, com a logo aí da UNB, o FCG, Campina Grande, a empresa. Estamos com a patente depositada, tem interface com a iniciativa privada e fico também honrado de participar de um produto que, salvo engano, né? Com pena de estar falando errado, mas pelo menos o que a gente analisou foi o primeiro produto da UNB que passou pelo ciclo completo, né? Desde a bancada da ideia até a comercialização. Então, mas vejo também a iniciativa do UNB para que a gente consiga atingir essas etapas para outros produtos também, né? Então, que a gente sabe que é bem burocrático, é lento, o processo é longo, mas que é bem gratificante ver um produto que você colaborou, está no mercado e ajudando as pessoas aí, principalmente os profissionais de saúde, tá? Então, caminhando para a finalização, só algumas fotos para ilustrar, né? Foram centenas, eu perdi a contagem de quantas reuniões online a gente fez. A gente ficou expert em Teams, acho que todo mundo se encontra nesse processo, né? Então, algumas fotos da equipe, com o fomento da FAP, a gente conseguiu montar uma boa equipe de bolsistas, dar toda a estrutura logística para desenvolver um ensaio de qualidade, né, nível primeiro mundo mesmo, com toda a estrutura necessária para fazer análises adequadas, coletas, enfim. Então, uma equipe que sustente, né, a realização do estudo. Saiu bastante na mídia, foi um projeto que realmente apareceu bastante, e o que destaca é que é uma tecnologia 100% brasileira, envolve até agricultores familiares, né, o pessoal do Nordeste que coleta os crustáceos, né, os camarões, que depois vira matéria-prima para que a empresa faça as aplicações que estou usando no elemento filtrante da máscara, né? Então, fico bastante agraciado, tenho muito a agradecer esse projeto, porque cresci muito, conheci muita gente, aprendi demais, então acho que um pouco da ideia dessa pesquisa translacional e da interação com muitos pesquisadores é o aprendizado, pelo menos é o que fica para mim, de poder ter colaborado, né, com um período tão de transtorno realmente para a população como a Covid e essa pandemia, tá? Aqui outras imagens com envelopinho, as fotos aí do lançamento da Vesta, algumas eu não pude participar, outras eu estava presente, enfim, a equipe ela sempre se organiza aí para cobrir aí nas ações, nos eventos e tudo mais. Aqui o pacotinho no meio, aí embaixo o pacotinho real da Vesta, né, que está sendo comercializado. E para finalizar, não sei se vocês estão se questionando por que o nome Vesta, né? Então essa sempre fica curiosidade, a gente resolveu sempre colocar nos slides aí. Vesta vem lá de um personagem grego, né? Então é uma deusa grega que ela é protetora do lar, né? Protetora da família, e ela é personificada pelo fogo, né? Então o fogo confere proteção e segurança. Então cabe bem aí com o contexto da máscara e a proteção de profissionais de saúde, tá? Só fica a curiosidade aí do nome que foi batizada. Então é a Vesta, né? Uma mulher, uma deusa grega. Então é isso, eu finalizo com uma mensagem de um cara que foi fantástico, acho que muitos devem conhecer, né, o Altman, muitos testes estatísticos têm o nome dele. Deixo meus contatos aí, do nosso grupo Netex, o meu Instagram e o meu e-mail, caso alguém queira entrar em contato aí para colaborações e, enfim, troca de ideia aí também. Obrigado, organização. Muito obrigado, Rodrigo. Agora, eu queria abrir para perguntas e discussão e convidar os participantes que estão assistindo à apresentação a mandarem perguntas ou comentários aí no chat do Teams.
enquanto vocês vão pensando aí, eu tenho algumas perguntas. Eu queria começar com duas perguntas bem diretas e simples, por curiosidade. O Fábio, você comentou sobre um teste que já está sendo realizado vai começar a ser realizado, já está sendo realizado no HUB, né? E o Rodrigo, você comentou sobre a máscara. Qual é o custo disso? Quanto custa uma máscara dessa? Quanto custa um teste de biópsia líquida no hospital? Bom, talvez eu comece respondendo então. No nosso caso, de fato, a biópsia líquida, ela ainda ela não é muito, assim, se eu falar um preço, todo mundo vai sair correndo. Só que um dos objetivos desse projeto é justamente fazer um estudo de custo-efetividade. Dentro da equipe do projeto, nós temos o professor Ivan, que ele é especialista nisso, e tem toda a equipe da JEP que vai nos ajudar nesse sentido. A nossa ideia é mostrar que a efetividade de implementar a biópsia líquida, no final das contas, ela é mais vantajosa do que todo o processo de manejo do paciente. Por exemplo, quando a gente trata um paciente com adjuvância que não é adequada ou que ele entra por conservadorismo, mas eventualmente não precisaria, só o efeito colateral e o tempo de trabalho que a pessoa vai ficar longe, enfim, isso já tem um impacto financeiro. Uma das vantagens da biópsia líquida, da locomoção, né, do paciente, ele tem que vir, né, hoje em dia o paciente tem que vir para fazer o acompanhamento por imagem, que tem o custo, né, da tomografia e por aí vai, a hotelaria do paciente. Então, isso tudo nós vamos também, como um dos desdobramentos do estudo, avaliar a custo-efetividade. Mas hoje em dia, eu vou fazer uma analogia que eu acho que meio que representa, dá para a gente entender de uma forma mais prática. A biópsia, o sequenciamento é caro ainda para você montar o painel, mas a minha analogia é com o PCR em 2008, por exemplo. 2008, quando eu cheguei na UNB, eu queria montar um projeto com PCR em tempo real e todo mundo, que loucura, o que é isso? Não, isso não se usa, tal, muito caro, as sondas, etc. Hoje, todos os laboratórios praticamente fazem PCR de rotina aí por custo menos do que R$ 50. Então, naquela época, de fato, era talvez 100 vezes isso, né? Mas hoje em dia você faz por R$ 50. Então, a ideia da biópsia líquida é que, à medida que a importância delas seja mostrada na prática clínica, esse custo vai diminuir ao longo do tempo. Então, André, só um comentário. O Emerson está me lembrando aqui que tem outros patentes do UNB que fecharam o ciclo, salvo engano, insulina artificial. Né? Pois é. Então, assim, o pessoal que está assistindo aí, só lembrar que eu acho que tem outros produtos, né? Então, só deixar claro aí para não dar gafe aí, né? Obrigado por avisar. Então, André, em relação ao preço, cara, eu não posso falar o preço de custo, senão eu acho que eu quebro o sigilo da empresa, né? Mas eu também não me lembro de cabeça o preço que eles iam jogar no mercado. Salvo engano, ia ficar um preço até bem competitivo, né? Porque, querendo ou não, você tem grandes empresas que já vêm no Brasil, outros que vêm da China, então você tem que fazer um preço competitivo. E talvez esse seja o grande lance, né? Os caras vão conseguir liberar um produto brasileiro, tecnologia brasileira que a UNB participou, com um preço competitivo. Agora, como que vai ser essa concorrência? Se empresas grandes, como que vão fazer, né? Aí eu acho que é do mercado, né? O que eu me lembro é que tem outras máscaras também sendo liberadas, tem uma da USP, que tem outra tecnologia, mas, salvo engano, não fizeram ainda pesquisa clínica, eles estão fazendo isso com base no estudo de bancada, né? Então tem algumas diferenças aí que a gente precisa ficar sempre atento, porque tem a demanda da pesquisa clínica, né? Então não sei como é que foi o processo, mas eu não vou lembrar de cabeça, mas, salvo engano, o preço ia ficar bem competitivo com as que já estão no mercado, né? E aí traz esse grande diferencial, né? Então, logo a gente deve ver. Já está no site da empresa, tem que confirmar como é que está o preço de venda. Então, eu vou pedir desculpa, eu não me lembro agora. Com pena de falar errado, é melhor eu não falar. Eu vou procurar depois o preço, eu fiquei curioso. Senão os caras, pô, o Rodrigo falou que o preço é esse, dá um desconto aí, então eu não vou falar nada. Legal. Tem um comentário aqui da Samira, lá do HUB, né, ela mandou logo depois da palestra do Emerson, parabéns pelo trabalho. A nossa unidade lá do HUB está à disposição para ampliar essa integração das plataformas de inovação da universidade com o HUB. Uma outra coisa que eu estava
pensando aqui que eu vivenciei isso um pouco fazendo pesquisa translacional, né, integrando profissionais de pesquisa básica com profissionais de saúde, é que às vezes existem muitas dificuldades, desafios, vocês trouxeram alguns, e um dos desafios que existe muitas vezes é em termos de comunicação, né, do jargão que a gente usa, ou as estruturas, a pesquisa clínica tem tudo roda lá pelo CEP e Plataforma Brasil, e quem está mais acostumado com pesquisa básica sofre horrores quando tem que lidar com a Plataforma Brasil. Da mesma forma, diferente de enxergar, não, eu sou médico, os médicos estão muito pensando o que isso aí vai fazer de diferença para eu diagnosticar e tratar meus pacientes, enquanto o cientista com formação básica está pensando o que eu posso aprender com isso, né? Eu queria saber de vocês quais foram os desafios que vocês enfrentaram nesses projetos de pesquisa translacional, em termos de se comunicar, de convencer as pessoas, e como vocês venceram esses desafios, para poder ajudar as pessoas que estão assistindo que estão enfrentando ou vão enfrentar isso, né? A vencerem esses desafios. Posso começar? Acho que é legal isso, porque isso eu posso dizer que foi um engrandecimento, assim, pelo menos para mim foi pessoal, né? Porque eu lembro até hoje, conversando com a Aline, minha esposa, eu falei, cara, a gente já estava atolado, muito projeto, demanda, mas eu vou entrar, eu quero ajudar. Então, acho que talvez o que a gente percebeu é que a primeira coisa é aquela, pode ser até uma visão romântica, ingênua, enfim, mas a vontade inerente mesmo de ajudar e de desenvolver algo que vai ter uma aplicabilidade, vai ser importante para o usuário final, acho que é um primeiro diferencial. Aí, em cima disso, cada um tem a sua linguagem no processo. Então, se pegar um engenheiro, fisioterapeuta, cada um tem um ponto de vista ao redor daquela temática, modos de se olhar, modos de se avaliar, modos que entender eficácia, nesse nosso caso, modos de se entender eficácia, por exemplo. Talvez o grande diferencial foi que, assim, como nós tínhamos o mesmo norte e o objetivo ele era muito focado, né, de liberar no mercado e fazer todo o fluxo e ajudar profissionais de saúde, talvez esse centro, esse ponto focal ajudou a convergir, né? Então, e aí eu acho que foi fluindo, entendeu? Talvez pessoas com mais interesse em publicação, interesses mais técnicos, assim, foram saindo conforme viram o fluxo, e aí quem se dedicou ali realmente ao processo, e aí os bônus vieram depois, isso já foi ajudando também a movimentar, então, sem muito interesse pessoal, e sim dentro daquele ponto focal, acho que foi um pouco do que a gente percebeu. Foi bastante legal, isso eu falo na boa, assim, gerou muita discussão, mas no sentido de construção mesmo, né, do processo. Se a gente pegar o olhar, por exemplo, da pessoal das exatas, o simples fato de a gente ter comprovado um efeito, por exemplo, filtrante, do elemento filtrante uma bancada, já servia, por exemplo, para liberar no mercado. E aí a gente da saúde, epidêmio, físico, falava, não, mas a gente precisa testar isso com seres humanos. Na real, as coisas podem acontecer totalmente diferente. Na vida real, as pessoas não usam direito, as pessoas faltam, as pessoas abaixam para conversar. Teve um caso engraçado no estudo piloto, que depois a pessoa avisou a gente não conseguiu, não viu a tempo. Ela tinha uma barba muito grande, ela simplesmente falou, olha, não, vou cortar aqui para usar e vou continuar. E aí acabou com toda, né, a vedação. Então, quer dizer, na vida real, não sei se vai replicar o estudo de bancada. Então, é aquele negócio, sair da teoria para a prática, no meio tem que ter uma pesquisa clínica. Então, aí essa discussão foi evoluindo, né? E aí é onde vem essa coisa do CEP, do CONEP, né? Eu lembro que a gente tentou uma primeira submissão, o pessoal das exatas, eles não aprovaram. Aí depois a gente se reformulou e aí acabou que ficou para o nossa saúde, eu fiquei à frente, né? E aí beleza, mas a gente mostrou a equipe multi, tinha médico, enfim, outros profissionais também, engenheiros, designer e tudo mais. Então eu acho que talvez um dos grandes segredos, claro que eu tô falando a partir de um ponto de vista de experiência, né? Mas ter um ponto focal claro que dê o norte para que todos conversem, mesmo que sejam os pontos de vista diferentes, e com, né, algo que dê uma convergência, acho que é o grande segredo. Talvez esse tenha sido o sucesso do Vesta, né? Então aí cada um colaborando nas partes, todos colaborando no todo, mas algumas pessoas colaborando mais em cada parte.
e aí agora o fluxo final com pesquisa clínica. Então, eu não sei, foi muito enriquecedor para mim, assim, foi uma experiência que eu posso dizer que eu fui bem agraciado. Então, o que eu posso falar é isso daí. Emerson, please. Posso falar, posso contribuir também na discussão. Então, professor, eu acredito que na experiência que eu vivi ao longo dessa forma de funcionamento, né, que envolve pessoas de diferentes ciências e departamentos, assim, do meu ponto de vista, nunca foi a linguagem, não. Assim, eu acho que a gente até que se entende bem. Eu, enquanto o Rodrigo falava, fiquei aqui refletindo, eu consegui selecionar 4 pontos que eu acho que foi, no caso, digamos, os determinantes da gente ser bem-sucedido no trabalho colaborativo. O primeiro deles foi criar uma cultura de respeito e de busca conhecer o que o outro faz, não limitada ao que eu sei fazer, né? Eu acho que a partir do momento que você dá a mesma importância àquilo que você faz ao que os outros fazem, né, isso faz que todo o grupo avance. A segunda coisa que eu anotei aqui é manter ambientes regulares de compartilhamento, né? Então, semestralmente para o grupo maior, mensalmente para os subgrupos, semanalmente para aquela equipe mais próxima da gente, é preciso que a gente tenha encontros de compartilhamento, né? Essa regularidade disso, eu acho que também foi um outro ponto determinante para a gente ser bem-sucedido no que a gente faz em conjunto e quando envolve mais de 100 pesquisadores hoje, né, ligados à plataforma BemTV. Outro que eu anotei aqui é criar estruturas de gestão de competências. Você saber quem deve fazer o quê, né, e não delegar para, de repente, algo por comodidade, ou por ímpeto, ou por motivação, né? Saber gerir a competência que você tem dentro desses grupos interprofissionais é outro fator de sucesso do meu ponto de vista. E, por fim, é uma coisa que eu acho importante quando a gente trabalha dentro da universidade. A gente precisa inovar, a gente sempre se queixa das estruturas, das estruturas, né, acadêmicas universitárias, que o tempo da universidade é diferente do tempo da indústria, enfim. Só que a gente tem que inovar sim, mas respeitando, né, a formalização acadêmica, que é tão importante quanto a velocidade que a gente precisa para alcançar o mercado. Então, quando você acha o ponto de equilíbrio, né, entre a forma de fazer universitária e atender às demandas dos setores produtivos, aí eu acho que é interessante. Se a gente vai muito para um lado ou para o outro, a gente quebra a corda, do meu ponto de vista. Acho que é isso. Bom, do meu ponto de vista, assim, eu concordo muito com o que o Rodrigo falou da linguagem, da comunicação, da dificuldade das etapas, mas também do que o Emerson colocou, o engajamento da equipe, né? E eu acho que para o sucesso de um projeto, talvez o desenho, a ideia, né, como mostrado aí no fluxo do Rodrigo, né, tudo surgiu daquela ideia de ajudar, etc. Então, eu acho que, além de ter ideia, a gente tem que ter um desenho muito bem estruturado do que seria um projeto que ele pode alcançar o cuidado, né? O que a gente tem que fazer para que isso chegue naquela pessoa que vai beneficiar alguém. Então, o desenho do projeto é uma etapa que não é trivial. Parece que basta ter uma ideia, mas para você efetivar aquilo e ver a pessoa no fim da linha, quer dizer, no fim do atendimento, né, como o foco, né, central, não é uma coisa tão fácil. E uma vez tendo esse desenho, né, com colaboração de uma equipe, talvez manter um engajamento e conseguir uma equipe que reconheça, que compartilhe daquele ideal, né, e daquelas ideias que estão sendo colocadas, para poder justamente ter essa coesão que o Emerson falou, de todo mundo acordar de manhã, apesar dos problemas, né, Emerson, de estando na universidade, às vezes as coisas não por exemplo, no começo aqui, a gente ficou com medo de fazer a palestra da UNB, porque estava chovendo. Se faltasse luz, como é que ia ser? Então, apesar de coisas bem triviais, a gente acorda de manhã, o pessoal acorda com aquele engajamento, com aquela vontade de levar o projeto e o processo que seja à resolução. Então, talvez
para o sucesso de um projeto, o desenho é fundamental e o engajamento das pessoas. Aí, recurso também é outro ponto fundamental, principalmente em projetos ambiciosos, que têm envolvimento de tecnologia, como o nosso, que às vezes é um desafio, né, não só da implementação por infraestrutura, mas os próprios insumos, né? Eu acredito que o Rodrigo também passou por isso, testar várias coisas, ter os modelos, ter os locais adequados para testar. Então, ele mostrou aí, né, como foi difícil conseguir, fizeram a vaquinha, que é uma ótima ideia, viu, Rodrigo? Acho que eu vou usar isso no futuro. Mas é o tipo de coisa que só acontece quando há um engajamento da equipe, quando todo mundo entende aquela ideia, trabalha naquele desenho e consegue levar o projeto à frente. Então, na minha visão, para o sucesso de projeto, nós precisamos desses 3 elementos, né? Um bom desenho, um engajamento e conseguir um recurso financeiro para tocar. É isso. É bem isso mesmo. Depois eu passo os toques, a vaquinha. E foi bem interessante, eu nunca tinha tido essa experiência, porque era um apelo social, né? Então, a gente fez várias divulgações, usou massivamente o Instagram e teve que prestar contas, óbvio, né? Tem que prestar conta para as pessoas que ajudaram. A hora que a gente chegou a 80 mil reais, foi caraca, e foi isso que movimentou o ensaio, o piloto, senão a gente não teria conseguido fazer. Então, foi fantástico assim, a movimentação das pessoas. Então, chegamos às 3h30, eu queria terminar por aqui e agradecer aos palestrantes, não só pela palestra, mas pelo excelente trabalho de vocês. Agradecer mesmo como membro da UNB, por vocês estarem levando os resultados da universidade, e como ser humano, vivendo no meio dessa pandemia, né, que precisa de seguro, de atenção à saúde. Muito obrigado pelo trabalho de vocês todos nas diferentes áreas. E eu queria informar também que o registro de presença é automático para quem se inscreveu, para os participantes que estão aqui. Ele é feito a partir de quem está na plataforma Teams, né? E o certificado de participação nessa atividade vai estar disponível no site do evento em até 30 dias para os participantes. Muito obrigado a todos mais uma vez e uma boa tarde. Tchau, gente. Boa tarde. Prazer. Até mais. Tchau, obrigado. Boa tarde.